Sodoma, o nome que o tempo tentou apagar, mas que ainda ecoa como um sussurro de pecado e poder. Uma cidade onde tudo era permitido e onde a luxúria se confundia com religião. Lá, o ouro comprava silêncio, o prazer valia mais que a honra, e até a coroa tinha preço. Mas numa única noite, o império inteiro tremeu. A princesa, jovem e temida, decidiu desafiar o próprio pai, o rei. E o que começou como uma festa real virou o escândalo que mudou o destino de Sodoma. Dizem que ela mandou chamar 10 soldados, 10 homens de guerra, leais ao trono. Até aquele instante, o palácio virou um campo de traições. O vinho se misturou ao sangue, e os muros que guardavam segredos desabaram diante do desejo e da vingança. Naquela noite, ninguém saiu ileso, nem o rei, nem a princesa, nem o soldado que viu tudo e pagou o preço por saber demais. O que realmente aconteceu dentro daquelas paredes cobertas de ouro? O que levou o rei à morte e o soldado ao silêncio eterno? Essa é a história da noite em que Sodoma caiu, não pelas mãos de inimigos, mas pelo pecado dos próprios deuses que criou. Antes da queda, Sodoma era o coração do deserto, um império dourado e podre por dentro. O vento soprava quente entre as colunas de mármore e o povo dançava ao som de flautas e promessas. As ruas cheiravam a incenso, suor e moedas. Sacerdotes pregavam sobre deuses que ninguém mais temia. E o rei Ardam, já envelhecido, governava entre banquetes e delírios de poder. Entre os guardas do palácio estava Elior, um jovem soldado de olhar firme e coração inquieto. Não era nobre, nem ambicioso. Apenas servia, cumpria ordens, mantinha silêncio e sonhava com uma vida fora dos muros, longe das intrigas e da luxúria que manchavam o trono. Todas as manhãs, ele vigiava os portões do templo principal, onde a princesa Naamá passava envolta em véus de linho branco e joias pesadas como pecados. Havia nela algo perigoso, uma beleza que não pedia perdão. Elior baixava os olhos, mas sentia o coração disparar. Todos os soldados sabiam, olhar demais para a filha do rei era o mesmo que cavar a própria cova. O povo dizia que Sodoma era invencível, que o rei tinha pacto com os deuses e que o deserto temia sua fúria. Mas Elior via o contrário. Via o medo escondido nos olhos dos servos, os sacrifícios secretos, os corpos lançados nas cisternas ao amanhecer. E à noite, enquanto os outros dormiam, ele escutava sussurros vindos do salão real, vozes baixas, promessas de poder, conspirações em taças de vinho. Uma tarde, o capitão da guarda o chamou. O rei ordena reforço na ala norte. A princesa receberá convidados esta noite. Disse, sem levantar o olhar. Elior assentiu. Não perguntou nada. Mas algo naquela ordem o incomodou. O rei raramente se envolvia com as festas da filha, e a última havia terminado em sangue. Ao cair da noite, o palácio se encheu de luz, tambores, vinho, perfumes e medo. O ar parecia mais pesado, como se o deserto inteiro esperasse algo. Elior ajustou a armadura, observando os nobres se aproximarem da princesa, um a um, como mariposas diante da chama. Foi então que ela o viu. Os olhos de Naamá encontraram os dele. Um segundo apenas, mas foi o bastante para o mundo mudar de cor. Ela não desviou o olhar, sorriu. Um sorriso lento, quase cruel. Elior sentiu o estômago se contrair. Algo dentro dele dizia que aquele sorriso era um chamado. Naquela noite, sem entender porquê, ele soube. Sua vida jamais seria a mesma, e que o brilho de Sodoma estava prestes a se transformar em fogo. Na manhã seguinte à festa, Elior ainda sentia o peso daquele olhar. Tentou esquecê-lo, mas o rosto da princesa voltava em cada sombra, em cada reflexo do metal polido da espada. Havia servido anos em silêncio, mas agora algo nele ardia. Uma mistura de medo e curiosidade. O rumor correu rápido pelos corredores. O rei havia adoecido durante a madrugada,
Diziam que um vinho envenenado o deixara entre a vida e a morte. O palácio, antes cheio de música, agora era silêncio e suspeita. Soldados se olhavam com desconfiança, servos eram interrogados e o ar cheirava a conspiração. Elior tentava se manter distante daquilo, mas o destino não o deixaria em paz. No fim do dia, um mensageiro do palácio o chamou. "A princesa Namá quer vê-lo", disse o homem em tom frio. "A mim?", perguntou Elior, surpreso. "Deve haver engano." Ela pronunciou seu nome. E quando a princesa chama, ninguém recusa. O coração do soldado bateu forte. Era proibido entrar sozinho nos aposentos da realeza, ainda mais da princesa. Muitos que ousaram jamais foram vistos de novo. Mesmo assim, ele seguiu. O quarto dela era vasto, perfumado com mirra e fumaça. Cortinas translúcidas tremulavam com o vento quente. No centro, Namá repousava em um divã dourado, com um olhar firme e um sorriso que escondia intenções. "Você é Elior, filho de Nadan?", perguntou ela. "Sim, minha senhora. Dizem que é leal, que nunca fala mais do que o necessário." "É verdade. Faço o que me é mandado, princesa." "Então ouça bem." Ela se aproximou. "O rei não voltará a governar. E quando ele se for, Sodoma precisará de homens que saibam obedecer a uma nova voz." Elior sentiu o chão fugir sob os pés. Aquela mulher falava de traição com a mesma naturalidade de quem oferece vinho. "Minha senhora, eu sirvo ao rei, e é justamente por isso que o escolhi", respondeu ela, tocando o rosto dele com leveza. "Porque só quem conhece a lealdade sabe o peso da desobediência." Ela então sussurrou algo ao ouvido dele. Um pedido, uma ordem ou uma armadilha. "Amanhã à noite, venha à ala norte. Traga sua espada, mas não o coração. Deixe-o aqui, comigo." Elior saiu sem responder. O calor do toque dela ainda queimava sua pele. Sabia que, ao atender aquele chamado, colocaria tudo em risco. Seu juramento, sua vida, sua alma. Mas a voz da princesa ecoava dentro dele, doce e terrível. Naquela noite, o soldado olhou para o céu escuro sobre Sodoma e sentiu um pressentimento que nunca o abandonaria. Algo estava prestes a mudar, e o sangue do rei ainda não era o último a ser derramado. Elior passou o dia seguinte dividido entre a obediência e o medo. A ordem da princesa o perseguia como uma voz dentro da cabeça. "Ala norte, traga sua espada, mas não o coração." Ele tentava se convencer de que não iria, de que aquilo era loucura, mas cada vez que lembrava do toque dela, do perfume e dos olhos que pareciam atravessar a alma, algo o puxava de volta. No pátio da guarda, os companheiros falavam em voz baixa. Havia rumores de que o rei estava piorando e que os sacerdotes já preparavam rituais fúnebres. Uns diziam que era castigo dos deuses, outros que era vingança humana. Ninguém sabia em quem confiar. Elior limpava a espada quando o capitão se aproximou. "Ouvi dizer que a princesa chamou você ontem à noite", disse em tom seco. "Sim, senhor, apenas para dar ordens de segurança." O capitão o encarou com desconfiança. "Cuidado, soldado. Naamá é mais perigosa que o aço que carrega. Muitos homens se perderam por muito menos." Essas palavras pesaram como pedra. Ele queria acreditar nelas, queria virar as costas, fingir que nada acontecera. Mas ao cair da tarde, quando o sol banhou as muralhas de vermelho, ele sentiu que já era tarde demais. O destino o empurrava. Foi até o Templo dos Guardiões, onde costumava orar antes das batalhas. As velas tremiam com o vento, e o cheiro de óleo queimado se misturava ao pó do chão. "Senhor dos céus", murmurou, "dá-me força para resistir ao que não entendo." Mas o silêncio foi sua resposta. Nenhum sinal, nenhuma voz. Apenas o eco distante das flautas e risos vindos do palácio. No fundo, ele sabia o que estava em jogo. Aquele convite não era apenas um capricho da princesa, era algo maior. Um movimento de poder,
Uma teia invisível onde cada soldado era um fio prestes a se romper. Se fosse, poderia perder tudo. Se recusasse, talvez assinasse a própria sentença. Naquela noite, não dormiu.